Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser o estudo analítico dos espelhos esféricos, né? Na aula passada a gente começou a estudar os espelhos esféricos e vimos que existem dois tipos de espelhos, né? Esféricos, o espelho côncavo e o espelho convexo. Vimos também a formação das imagens, como é feita a formação das imagens através da forma geométrica, né? Utilizando a análise geométrica. Agora a gente vai fazer um estudo analítico disso aqui, que é um complemento do que foi visto na aula passada e ajuda bastante a resolver as questões. Então você tendo os dois conhecimentos aqui, praticamente você não vai errar as questões, tá? Então vamos lá. A ideia aqui, né, é baseada no que a gente chama de coordenadas de Gauss, tá? O que foi que Gauss fez? Ele considerou essa região aqui como você tem aqui um espelho côncavo, tá? A luz está vindo aqui da esquerda para a direita, né? Então a luz ela bate no espelho e forma a imagem, tá? É uma representação do lado que tá espelhado. E aí o vértice do espelho vai ser a origem do eixo, tá? É feito um gráfico de função, tá? Então você tem o eixo Y, né? O eixo Y aqui e o eixo X. Em relação ao eixo Y, não muda nada, tá? Para cima a gente considera valores positivos, para baixo valores negativos. Agora, no eixo X, aí considera-se o contrário, certo? Então, para a esquerda, valores positivos, para a direita, valores negativos. O que numa função, por exemplo, no gráfico de uma função, seria o inverso disso aí. Não é que não possa ser, tá? Porque você imagina, por exemplo, o espelho côncavo, a luz vindo aqui, tá? Então, se eu tenho aqui o eixo, certo? Imagina aqui o eixo, o espelho côncavo. Se eu giro isso aqui, não se altera nada, né? Ele estava lá e girou para cá, certo? Então, quando eu faço esse giro, aí eu altero o valor, tá? Então, o objetivo, na verdade, é dizer que o lado positivo o lado positivo está sempre virado para o lado espelhado. Então, o lado espelhado, a frente do espelho, é o lado positivo, tá? Então, não importa se o meu espelho está nessa posição ou nessa posição. Se o lado o espelhado estiver virado para cá, então esse será o meu lado positivo. Vai depender do lado do espelho. Mas, por convenção, a gente utiliza da esquerda para a direita, tá? Então, na maioria das questões vai aparecer assim. Então, isso para um espelho côncavo. No espelho convexo também eu posso fazer a mesma ideia, tá? Eu posso fazer aí esse eixo XY e considerando a luz incidente também vindo da esquerda para a direita. A gente vai considerar isso aqui como convenção para não misturar muito, tá? Bom, então esse lado aí é positivo, né? A frente do espelho é positiva, atrás do espelho é negativo. Isso valendo também para o espelho côncavo, do convexo. Na frente do espelho positivo, atrás do espelho negativo. Já em relação ao eixo Y, não altera nada. Bom, então vamos lá. Então a gente tem o que a gente chama de origem dos eixos, né? Então a origem do eixo ele coincide com o vértice dos espelhos, certo? F é a abscissa x do foco, ou seja, a medida algébrica da distância focal. É a distância do vértice até o foco, tá? Que seria essa região aqui. Ó. Então, esse ponto aí, do ponto desse ponto F até o vértice, a gente tem o que a gente chama de distância focal. Observe que no espelho côncavo, a distância focal ela está do lado positivo e no espelho convexo a distância focal ela fica no lado negativo.
Ela fica atrás do espelho, tá? Isso é importante prestar bem atenção nisso. A gente tem também aqui o P, que a gente chama de P, que é a abscissa x do objeto, ou seja, é a medida da distância do objeto até o espelho. Ou seja, quando eu colocar o espelho aí o objeto na frente do espelho, seja ele côncavo ou convexo, a distância do objeto para o espelho a gente chama de P. Tá? Então seria isso aqui, por exemplo. Se eu colocar um objeto aí na frente do espelho côncavo ou na frente do espelho convexo, a distância dele para o espelho eu chamo de P. E a gente vai chamar de P' a distância da imagem até o espelho. Então a imagem que foi formada, qual é a distância dela para o espelho? Eu chamo de P'. E a gente tem também o que a gente chama de O, que é a ordenada Y do objeto, ou seja, o tamanho do objeto. Tá? Então o objeto foi colocado ali na frente do espelho côncavo, né? Então o tamanho dele, certo? Coincide aqui com o eixo Y, tá? E aí eu chamo isso de O, é o tamanho do objeto. E vai ser o tamanho da imagem que foi formada. Então aqui no espelho côncavo eu tenho uma imagem maior do que o objeto e aqui eu tenho uma imagem menor. Observe também que a imagem no espelho convexo é direita, né? Ela está na mesma posição do objeto. E no espelho côncavo, a imagem aqui ficou invertida. Tá? Então, são essas características aí que a gente vai analisar. Mas lembra aí dessa sequência aí que ajuda bastante. Então, vamos lá. A primeira equação que a gente vai analisar aqui é a chamada equação dos pontos conjugados, também conhecida como equação de Gauss. Tem toda uma demonstração para se chegar, uma demonstração geométrica para se chegar nessa equação, mas para evitar muita complicação, eu vou dar logo a fórmula, tá? Então, a equação seria essa aqui, ou seja, ela relaciona o foco, né, a distância focal, e a distância do objeto para o espelho e da imagem para o espelho. Então, a relação entre a distância focal, a distância do objeto e a distância da imagem. A outra equação que a gente vai trabalhar também é chamada de equação do aumento linear transversal. Na verdade, isso aqui é uma comparação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Certo? Então, a gente pode escrever assim. A equação do aumento linear transversal ela é representada por A. E é você fazer a relação da imagem pelo objeto. Ou seja, o tamanho da imagem dividida pelo tamanho do objeto. Também a gente pode usar o seguinte. Né? Eu vou encontrar o mesmo resultado. Se eu pegar o oposto de P', ou seja, o oposto da distância da imagem para o espelho, dividido pela distância do objeto para o espelho. Ou seja, menos P' sobre P. Tá? Então, tem situações que a gente usa I sobre O e tem outras, dependendo do que foi dado na questão, menos P' sobre P. Beleza? Então, é basicamente essas duas fórmulas aí que a gente utiliza e essas ideias anteriores que a gente viu. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo. Ele diz o seguinte: um objeto real que está a 20 centímetros de um espelho esférico conjuga, ou seja, conjuga significa forma uma imagem real a 30 centímetros do mesmo. Então determine a distância focal do espelho. Então veja, ele está me dizendo que é um objeto que está a 20 centímetros do espelho e ele forma uma imagem a 30 centímetros dele. Né? E quer saber qual é a distância focal. Então, eu tenho aqui P, que é a distância do objeto para o espelho de 20 centímetros. Eu tenho P' 30 centímetros, que é a distância da imagem para o espelho. Né? Eu estou chamando aí os dois de real. Por quê? Porque
veja que o objeto ele sempre vai ser real, ele é sempre colocado na frente do espelho, ou seja, ele está sempre do lado positivo. Então ele é real. O objeto é sempre real, é sempre positivo. Agora a imagem, veja que ele está dizendo que a imagem é uma imagem real, a 30 centímetros do espelho. Imagens reais são imagens que ficam na frente do espelho, ou seja, no lado positivo. Tá? Quando a imagem é dentro ou atrás do espelho, imagem virtual. Como eu quero a distância focal, eu posso usar aqui a equação de Gauss, né? A equação dos pontos conjugados. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituo o P e o P', que eu tenho, 20 e 30. Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de 20 e 30, que dá 60. Né? E aí a gente faz aquela soma de fração de denominadores diferentes, né? MMC de 20 e 30, 60. Pega 60 dividido por 20, dá 3. 3 multiplica pelo 1, dá 3. E 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2. E aí você vai ter isso aqui. Ou seja, 3 mais 2 sobre 60. Somou aí o 3 mais 2, 5. Né? E aí agora é fazer meio pelos extremos. Você tem 5F igual a 60. Né? E dividindo 60 por 5, você encontra aí uma distância focal de 12 centímetros. Então veja, uma distância focal aí de 12 centímetros, né? A resposta da letra A. Na letra B, ele quer saber a natureza do espelho, ou seja, se esse espelho é côncavo ou convexo. E aí a gente é só olhar para o valor da distância focal. Veja que a distância focal é um valor positivo, tá? E sendo um valor positivo, significa que o foco desse espelho está no lado positivo, não está atrás do espelho. Né? Então, a gente viu já na aula passada que o espelho côncavo, né, o foco fica na frente do espelho, e no espelho convexo o foco fica atrás. Então, nesse caso, como o foco aí deu positivo, isso significa que ele está na frente do espelho. E na frente do espelho significa que o espelho é côncavo. Então, a distância focal positiva, então significa que o foco está na frente do espelho, e sendo assim o espelho é côncavo. Se fosse menos 12, por exemplo, a resposta, aí eu já saberia que é um espelho convexo, porque a distância focal estava negativa. Tá? Vamos ver mais um exemplo, que diz o seguinte: um espelho esférico convexo de 30 centímetros de distância focal conjuga uma imagem a 5 centímetros do vértice. Então, calcula a distância do objeto ao espelho. Então, veja, ele está me dando aí que é um espelho convexo, ele já está me dizendo que o espelho é convexo, que tem 30 centímetros de distância focal. Então, se ele tem 30 centímetros de distância focal, então o foco dele está atrás do espelho. Então, eu posso dizer que o foco aqui é menos 30. Tá? E ele conjuga uma imagem a 5 centímetros do seu vértice. Veja, nós já vimos que os espelhos convexos eles só formam um tipo de imagem, né? Uma imagem que está dentro do espelho, ou seja, atrás do espelho. Então, essa imagem aí também, a distância da imagem para o espelho vai ser um valor também negativo. Por isso que a gente tem que utilizar a ideia do que a gente viu na aula passada com o que está vendo agora, para entender isso. Né? Lembrar que um espelho convexo forma a imagem dentro do espelho, ou seja, atrás do espelho. Então, o valor do P', que é a distância da imagem, vai ser um valor negativo. E aí ele quer saber a distância do objeto ao espelho, ou seja, o valor do P. E aí, como eu já falei no exemplo anterior, o objeto, a distância do objeto para o espelho é sempre um valor positivo.
porque o objeto vai ser sempre colocado na frente do espelho, sempre na frente da parte espelhada. Não tem sentido você colocar um objeto atrás do espelho. Tá? Então vamos lá. Então eu já sei que a resposta tem que dar um valor positivo. E aí, aplicando novamente a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', só substituir os valores, ou seja, do F menos 30 e do P' menos 5. Né? A gente pode agora passar essa fração aí 1/5 para o primeiro membro. Vai ficar dessa forma, já fazendo aí o jogo de sinais, tá? E aí tira o mínimo múltiplo comum entre 30 e 5, que dá 30. Aí divide 30 por 30 dá 1 vezes 1 é 1, menos 1, né? 30 dividido por 5 dá 6, multiplicado por 1 dá 6, e eu vou ficar com menos 1 mais 6. E aí, menos 1 mais 6 dá 5. Faz o meio pelos extremos, 5p igual a 30. E divide aí 30 por 5, você encontra 6 centímetros positivo. Ou seja, ele está na frente do espelho, como eu já esperava. Tá? Então, veja, gente, é isso, tá? Depois eu vou passar alguns exercícios sobre isso, mas não tem muita dificuldade. É ler com cuidado, lembrar de tudo que a gente viu nessas duas aulas, né, na aula de hoje e na aula anterior, que vocês matam basicamente todas as questões em relação a isso. Beleza? Então, um abraço a todos aí e bom estudo.